Você sabe o que é uma Game Jam? Eu também não, mas vamos aprender agora, porque eu tenho um roteiro, e mesmo sem eu saber de nada, eu consigo saber. É brincadeira, eu sei sim, mas eu tenho que ler o roteiro. E aí, tudo bem? Eu me chamo Daniel e eu não sei como introduzir de novo porque eu já introduzi antes da vinheta. Bem, o que é uma Game Jam? A Game Jam é uma maratona de desenvolvimento de jogos. Não é necessariamente uma competição. Algumas Game Jams, elas mesmo não sendo competitivas, possuem um ranking para as pessoas votarem nos melhores jogos, mas não incluem nenhuma premiação. E já outras possuem premiação e são realmente competitivas. Nessa maratona, você vai ter que fazer um jogo num prazo muito curto, geralmente de 48 horas, mas também existem Game Jams que duram uma semana ou até 2 semanas. E eu não sei qual o limite máximo de Game Jam que existe, mas tem que ser no tempo curto, porque se for uma Game Jam de 1 ano, isso já dá pra você desenvolver o projeto todo, né? Geralmente elas ocorrem nos finais de semana. E além dessa limitação de tempo, geralmente também há uma limitação de tema. Na maioria das jams é dado algum tipo de tema pra você trabalhar em cima dele, como por exemplo, viagem no tempo, controles invertidos ou alguma temática como medieval e coisas assim. Agora eu vou falar sobre as Game Jams mais famosas que existem. A primeira é a Ludum-Dare. Ela é a Game Jam mais antiga e ela é online. E tem também a Global Game Jam, que ela é presencial e é a Game Jam mais famosa presencial. A Ludum-Dare possui 4 edições por ano, se não me engano, e a Global Game Jam tem apenas 1 edição por ano. Tem também a Low Res Jam, que você tem que fazer um jogo em pixel art numa resolução muito baixa. A Game Jam Plus, que além de você ter que fazer um jogo, você também tem que fazer um plano de negócios para esse jogo e apresentá-lo para uma banca de jurados. E tem também a GMTK, que é a jam do Game Maker's Toolkit. Eu acho que ela é a jam mais famosa que existe de um youtuber. Inclusive, ela já foi a jam com mais jogos submetidos na história do itch.io. E também existem jams de youtubers brasileiros, como por exemplo a Game Jage, que é do André Young, a Game Jam do Marcos Game Dev, a Game Jam do canal Crie Seus Jogos e também da 365 Indies. Agora vamos falar sobre os principais benefícios de você participar de uma Game Jam. O primeiro deles é que você vai conseguir criar uma experiência jogável do início ao fim. Você vai ter um ciclo completo de game design, com a introdução, o desafio a ser proposto e o fim do jogo. Outro benefício é você saber lidar com prazos. Já que Game Jams possuem um prazo definido, você vai ter que trabalhar em cima daquele prazo, senão você não vai poder submeter o seu jogo e ninguém vai poder jogá-lo. E uma coisa muito boa de ter prazos é que você vai saber lidar com escopos. Você vai ter que fazer um jogo com um escopo muito pequeno. Você não vai poder criar muitas fases ou um super enredo com múltiplos finais e coisas do tipo. E também não vai poder fazer uma arte mega elaborada, nem uma música super complexa. Outra vantagem é que você vai aprender a gerar ideias, porque você vai ter que ter uma ideia para fazer um jogo. E o melhor de tudo é que vai ser uma ideia baseada num tema, então você vai saber trabalhar com outra limitação. Mas a vantagem é que você vai aprender a trabalhar em equipe, caso você não faça o jogo sozinho. Geralmente as pessoas fazem os jogos em equipe porque é muito raro encontrar alguém que domine todas as habilidades do desenvolvimento de jogos. Então você vai ter que saber como lidar com equipe, como trabalhar em equipe, ou até mesmo gerenciar uma equipe, caso você possua essa vocação. E os protótipos gerados em Game Jams podem acabar se tornando um projeto comercial no futuro. Se o jogo for bom e as pessoas gostarem dele, você pode continuar desenvolvendo ele com a sua equipe e depois lançar ele para as pessoas comprarem. Vou citar aqui alguns jogos bem famosos que foram feitos em Game Jam e talvez você nem sabia disso. Bem, um deles é o Super Hot. Esse jogo é muito famoso e ele foi feito na 7D FPS Jam, que é uma jam focada em você fazer um jogo em primeira pessoa em 7 dias. Também o Titan Souls, que eu já falei aqui no canal, que ele foi feito para Ludum-Dare. O Goat Simulator também é um jogo bem famoso, é meio que um jogo meme, e ele foi feito numa Game Jam interna da própria equipe de desenvolvimento. E fica aí uma dica, você não precisa participar de alguma Game Jam que exista por aí, você pode criar a sua própria com a sua equipe ou então sozinho. Outro jogo, Snake Pass, que foi criado na Game Jam inaugural da Sumos Digital. E outro jogo muito famoso, o Surgeon Simulator, ele foi criado na Global Game Jam de 2013. E o jogo que eu lancei, que foi pro Nintendo Switch, também foi feito numa Game Jam. Ele foi feito na 365 Indies. E se você quiser saber como faz para lançar um jogo no Nintendo Switch, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Assista, por favor. Você tá gostando dessas informações que eu tô te passando? Então deixa seu like aqui no vídeo e também se inscreve no canal e ativa o sininho. E deixa um comentário aqui embaixo. Você já participou de alguma Game Jam? Como foi a sua experiência? Agora, continuando a falar sobre os benefícios, um dos maiores benefícios é
o networking. Eu, por exemplo, consegui trabalhar no Dome porque eu conheci os desenvolvedores numa Game Jam. Eu conheci algumas pessoas da equipe de desenvolvimento do Dome na Game Jam Plus, de 2018, eu acho. E um grande benefício também é você testar pessoas. Se você tem uma empresa ou se você quer montar uma equipe, você pode pedir para o seu candidato participar de uma Game Jam com você, para você testar as habilidades dele. Você vai conseguir testar muitas habilidades, como, por exemplo, trabalho em equipe e eu trabalho em cima de prazos. Agora eu vou te falar como tirar o melhor proveito das Game Jams. Bem, pra quem não sabe, eu já fui campeão de 3 Game Jams competitivas. Uma delas foi a Game Jam Plus, que a minha equipe foi finalista e foi a equipe que ganhou mais prêmios. E outra Game Jam Plus também, a nossa equipe foi finalista, mas não ganhou nenhum prêmio. E a outra Game Jam que a minha equipe foi campeã foi a Game Jam da prefeitura da minha cidade, que valia até prêmio em dinheiro e a gente ganhou em primeiro lugar. Ah, a minha cidade, eu moro em Natal. Obrigado por lembrar, Bim. Antes de tudo, eu vou falar sobre a mentalidade que você precisa ter para entrar numa competição e tirar o melhor proveito dela. Isso serve para competições de forma geral. E é claro, tirando o conhecimento da Bíblia. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Então, foque em como você vai poder honrar e glorificar o nome de Deus com isso. Em tudo que você fizer na sua vida, é importante você ter consciência de como você vai estar glorificando o nome de Deus através das suas atitudes. Assim, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. E outra coisa muito importante, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses dos outros. Então, ajude os seus irmãos a fazer os jogos deles também. Não é para você ficar lá fechado no seu canto, só fazendo seu jogo. Se alguém te pedir ajuda, ajude e também você seja proativo e ofereça ajuda a outras pessoas. O seu objetivo nessa área de desenvolvimento de jogos não deve ser só ganhar dinheiro. Você deve buscar ajudar o ecossistema como um todo e fazer com que outras pessoas possam fazer dinheiro também com as conquistas delas. Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Agora vamos ao passo a passo que eu e minha equipe fazíamos quando a gente participava de Game Jams juntos. O primeiro passo era o brainstorm. Brainstorm, para quem não sabe, numa tradução livre, significa uma tempestade cerebral. É você jogar ideias no papel de forma solta e o principal é sem preconceito e sem censura. Então simplesmente jogue qualquer ideia que venha à sua cabeça, sem você se importar se ela vai se encaixar dentro do tema da Game Jam ou não. Depois desse brainstorm, a gente faz uma votação das ideias. Cada um tem 3 votos e a gente só pode votar uma vez em cada ideia. Não pode colocar nossos 3 votos na mesma ideia. Após isso, a gente vai para o segundo turno, em que a gente pega todas as ideias que receberam algum ponto de votação e a gente junta todas elas e vota novamente. E dessa vez cada um tem apenas um voto. E pronto, a ideia que receber mais votos é a vencedora e a gente trabalha em cima dela. Agora vamos a algumas perguntas sobre Game Jams. Fica no vídeo ainda porque essas perguntas têm respostas muito boas e são perguntas muito boas também. Onde eu encontro uma Game Jam? E se você for no itch.io, lá tem uma página de Game Jams onde mostram todas as Game Jams que estão planejadas durante o ano inteiro. Tem Game Jam praticamente todo dia. Você pode participar de qualquer uma delas. Eu preciso ter uma equipe para participar de uma Game Jam? Não, você pode participar sozinho, mas tenha em mente que você vai ter que ter conhecimento sobre todas as áreas do desenvolvimento de jogos, ou pelo menos de quase todas. Você pode pegar, talvez, assets de arte ou de música, mas pelo menos, sem você saber de programação, acho praticamente impossível você conseguir fazer um jogo sozinho. Tá, eu não sei fazer tudo sozinho, mas eu não tenho equipe. Como é que eu faço para formar uma equipe? Em algumas jams, eles oferecem uma plataforma para você poder interagir com outros membros da jam, como por exemplo, na Game Jage, o André Young criou um canal no Discord para as pessoas poderem interagir e formar equipes. Preciso sair de casa? Não, você não precisa. A maioria das jams são online, são poucas as que são presenciais. Eu vou precisar ficar acordado por 48 horas seguidas? Não, você não vai precisar. E eu recomendo que você não faça isso também. É bom você ter um tempo de descanso. Isso é muito importante para você conseguir recuperar as energias e produzir com mais qualidade. E como é que eu arrumo comida numa Game Jam presencial? Bem, aí você se vira, mas eu recomendo que você não fique comendo porcaria, porque isso vai fazer muito mal para sua saúde e para o seu desempenho também. Se você não estiver bem alimentado, você não vai conseguir raciocinar direito. Qual Game Jam vale mais a pena participar? Depende do seu objetivo. Se você quiser algum tipo de premiação, participa de uma Game Jam que tem premiação. Se não, você participa de uma Game Jam sem premiação e só faz o seu jogo mesmo. Se você quiser fazer uma Game Jam apenas para testar uma ideia ou fazer algum protótipo, eu sugiro que você participe de uma
que não seja competitiva, porque aí você vai ter um pouco mais de liberdade e tranquilidade para poder testar as coisas que você tem em mente. E se eu não entregar o jogo a tempo? Se você não terminar o jogo antes do prazo final da Jam, você não vai conseguir submeter ele no site e as pessoas não vão poder jogá-lo. Mas você pode fazer alguma gambiarra e upar seu jogo em algum canto e colocar o link dele na descrição da sua submissão na Game Jam, em vez de colocar uma build jogável, e as pessoas vão conseguir jogar. Mas se a Jam for competitiva ou tiver algum tipo de ranking, você não vai poder participar disso. E Game Jam dá dinheiro? Bem, se for competitiva e tiver uma premiação, ela pode dar dinheiro sim. Outra coisa que você tem que fazer é pensar a longo prazo também. Uma Game Jam pode dar dinheiro para você a longo prazo, mesmo sem ela ser uma Game Jam com premiação. Porque, como eu disse, você pode continuar desenvolvendo seu jogo e depois lançá-lo comercialmente. E é isso aí, muito obrigado por me ouvir até aqui. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa seu like. Que Deus te abençoe e te dê paz.